Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos ensina que quando nós exercitamos as boas obras através dele no dia a dia, constantemente, a cada segundo, buscando conhecer os seus conselhos e estando os executando, nós estamos aperfeiçoando a nossa fé. Os que vivem de forma sobrenatural, eles vivem pela fé. E se retroceder, o Senhor não tem prazer, assim a palavra nos diz, porque ainda que suas primeiras obras foram de justiça, e se agora está sendo injusto e infiel, ele continua sendo fiel, ele não nega a si mesmo, ele não pode negar a si mesmo, e continua sendo fiel como juiz e legislador, como aquele que está acima de todos, com aquele que devemos sempre saber que assim como que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, ele também ri com desprezo dos zombadores, daqueles que não creem, daqueles que seguem querendo acusar, intentar contra os escolhidos, com aqueles que perseveram de forma sobrenatural. Nós temos fé para pisar serpentes e escorpiões, nós temos fé para fechar boca de leão, nós temos aquele que não tosqueneja e que dá ordem aos anjos a nosso respeito, que numa passada ele destrói a muitos. Esta é a visão daqueles que estão no alto. Aqui, estando no meio do mato, em meios a serpentes, em meios como já vi, e dano nenhum sofro, porque o Senhor me guarda estar em contato com onças, seja aqui como em várias localidades, e o Senhor nos dá o livramento, porque Ele é que nos livra, Ele é que nos, quando não temos medo, quando não temos mas segundo como naturais, que vivem segundo o padrão, segundo o medo, segundo as muitas punições, mas nós seguimos de forma sobrenatural, nós estamos sempre servindo o nosso próximo, sendo o menor e servindo com a verdade, a fim de não se julgar superior a ninguém. Aquele do qual nos usa com graça e sabedoria menos, mesmo não sendo merecedores, ele sim é digno de toda reverência, de toda obediência. Ele sim é o poderoso, ele é o elo da perfeição. E mesmo assim, quando aqui esteve, o Pai o enviou, ele não ousou de querer se usar da sua propriedade. Ele nos ensina ser submisso de coração, ele nos demonstra fazendo, ele fez para nos ensinar como devemos proceder em cada situação. Jamais ele usou segundo a arrogância, ele estava no intuito de ensinar, assim como o Senhor nos sabe e conhece a intenção do coração, que estamos sempre exortando o próximo para que venha se arrepender, para que venha salvar da sua alma, não de forma soberba, não de forma presunçosa, mas não pressupomos de si mesmo, mas sim sabemos daquele que nós estamos seguindo, sabendo da confiança da onde a nossa alma está ancorada e guardada, que é nas regiões celestiais, aonde ele haverá de nos redimir. Por isso, estejais sempre firmes e constantes, segundo aquele que tudo opera e executa, e aquele que nos instrui a perseverança, para estar sempre segundo a sua infinita bondade e misericórdia, daqueles que não retrocedem, daqueles que seguem dia após dia na perseverança para com o Senhor, aonde Ele nos ensina de ter a perseverança, de não temer os meros mortais, antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida,
tem o poder e autoridade para lançar tanto o corpo como a alma, aonde o seu verme não se queima. A este temeis, porque ele sim tem a chave da morte, do inferno. Ele é aquele que, assim como pode alcançar salvação para aqueles que confessam seus muitos crimes, se arrependem e passam a perseverar segundo a condução do seu espírito, também ele é ira e indignação com aqueles que rejeitam a sua verdade, com aqueles que não queiram perseverar segundo ele nos sustém. Por isso, estejais sempre firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona, aquele que nos capacita, porque ele, assim como ele salva, ele também aniquila, ele indigna com aqueles que estão sempre na falsidade, com aqueles que queiram vos enganar, aqueles que já estão com a alma aprisionada, não alcançam o reino dos céus e ainda procura vos seduzir. Apartai-vos desses ludibriadores, enganadores, falsos, mentirosos, arrogantes, presunçosos, amantes de si mesmo. A palavra diz que iriam mandar matar o seu próximo, achando que estaria prestando um culto a Deus. O seu Deus é o pai da mentira, diabo, assassino, desde o princípio. Por isso perseverai, sejais conduzidos segundo o Espírito, assim como nós somos, de ousadia, de intrepidez, aonde se fala na presença do autor e consumador da nossa fé, segundo sendo eloquentes, jamais covardia, porque aquele que tem o temor, além de exortar, ele tem que também, para que o povo alcance a libertação, ele tem também que aborrecer o mal, ele tem que estar destruindo todas as fortalezas e principados, aonde o Senhor nos concede desse poder e autoridade, para estar expulsando toda potestade, todo principado, combatendo dia após dia um bom combate, segundo a fé opera em nós. Revesti-vos da armadura do cristão, capacete da salvação, a espada, empunhando a espada do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno. Quando vier com dados inflamáveis, quando vier com palavras para vos desfalecer, usai a palavra da verdade. Quando querer vos humilhar acerca das riquezas terrenas, os rebata. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Louco, do que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje ainda pedirão a tua alma o que tens, para quem serás. Aqueles que gloriam na sua força, na sua capacidade, os responda. Não temas aqueles que com uma sabedoria terrena e diabólica que já estão desvanecendo segundo a inteligência dos seus pensadores, porque o Senhor os apanha nas suas próprias atitudes reprováveis. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Estejais sempre firmes e constantes, é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa, a sua graça nos basta, e assim é melhor gloriar-se na nossa fraqueza. Não useis de vãs comparações, mas se tiver de gloriar em algo, antes examinai a si mesmo, a ponto de achar cumpridores, não por si, porque por si, com entendimento próprio, ninguém consegue, e o Senhor os apanha, porque estão sempre desviando da esquerda para a direita. Mas aquele que gloria no Senhor, a fim de achar cumpridor, porque o Espírito é reto, e os retos de coração, os limpos de coração, herdarão o reino dos céus. Aleluia! Perseverai e sejais firmes e constantes, a fim de calar a ignorância dos insensatos.